Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é muito especial, pois falaremos como nossa imunidade efetivamente combate as ameaças que chegam ao nosso organismo. Sendo assim, falaremos sobre os mecanismos efetores das imunidades. Começaremos pela imunidade mediada por células. E a esse respeito, quando falamos em mecanismos efetores da imunidade celular, estamos falando sobre o linfócito T. Vocês se lembram que temos os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Em linhas gerais, nós veremos que os linfócitos TCD4 agem secretando citocinas. E pensando nos fagócitos, que são células que irão fagocitar os antígenos e, consequentemente, contê-los dentro de uma vesícula, as citocinas que serão secretadas pelos linfócitos TCD4 irão capacitar estes fagócitos a destruir com mais eficiência o patógeno dentro dessa vesícula. Mas pensando no caso de alguns patógenos que evoluíram mecanismos para escapar para dentro do citoplasma ou utilizar a maquinaria da célula para sua propagação, como é o caso do vírus, vocês concordam que não adianta tentar destruir aquele antígeno através do mecanismo anteriormente descrito. Precisaremos então dos linfócitos TCD8, pois eles têm a capacidade de induzir a célula infectada a entrar em apoptose. Além disso, nós temos a atividade dessas células nas respostas antitumorais, papel muito conhecido pelos linfócitos TCD8 por reconhecer células que estão danificadas e estimulam essas células a também entrarem em apoptose. Pois bem, antes de entrarmos nos mecanismos efetores, é válido lembrarmos que na ativação dos linfócitos no linfonodo, algumas células T ativadas continuam nos órgãos linfóides, onde ajudarão na ativação das células B, enquanto outras se diferenciarão em células efetoras para ajudar outras células do sistema imune. Em seguida, as células efetoras irão migrar para os locais periféricos onde está ocorrendo a infecção, seguindo o gradiente de quimiocinas, e entrarão no tecido através de suas moléculas de adesão e, com isso, realizarão sua função de maneira efetiva. Diante do panorama apresentado até aqui, nós podemos dizer que as funções gerais dos linfócitos T são de recrutar e ativar fagócitos e outros leucócitos e ajudar células B a produzirem anticorpos. Tema da nossa aula de ativação de linfócitos B. Bom, os linfócitos TCD4 efetores se diferenciam em diversas populações com funções distintas. Essa situação foi facilmente perceptível ao observarmos que nas respostas imunes, que diferentes infecções disparam variadas respostas imunes. Por exemplo, na tuberculose, a resposta imune é denominada por células TCD4 e macrófagos. Já na infecção por eumintos, a resposta imune é denominada pela presença de IgE e granulócitos. A constatação de que em todas essas respostas havia uma marcada presença de células TCD4 gerou uma pergunta óbvia: como a mesma célula participa de todas essas respostas? Com isso, chegamos na resposta simples, que foi através da diferenciação em subpopulações. De maneira didática, nós vamos focar nas 3 subpopulações efetoras dos linfócitos TCD4, a TH1, TH2 e TH17. Nós veremos que isso direciona o tipo de resposta que é montada contra determinados antígenos. Bom, as principais citocinas que impulsionam a diferenciação em células TH1 é a interleucina 12 e o interferon gama. A interleucina 12 é produzida por células dendríticas e macrófagos. Já o interferon gama, nesse estágio da resposta imune, pode ser proveniente de células NK ativadas. Sendo assim, neste microambiente de uma resposta imune forte, as células T se diferenciam em células TH1, cujo principal marcador é a produção do interferon gama. Nesse cenário, os linfócitos TCD4 do tipo TH1 têm como principal mecanismo de ação ativar fagócitos para ingerir e destruir os micro-organismos fagocitados.
A este respeito, é exatamente o interferon gama a principal citocina de ativação de macrófagos, que além de ativar os macrófagos propriamente dito, pode inclusive aumentar sua atividade em, por exemplo, eliminar um patógeno através da produção de óxido nítrico. Vale considerarmos que nós também observaremos como função atribuída aos linfócitos TH1 a de aumentar a expressão e processamento via MHC. Sendo assim, nós observaremos a estimulação e a expressão de várias proteínas diferentes que contribuem para a apresentação via MHC. Essas proteínas incluem as moléculas do MHC, muitas proteínas envolvidas no processamento do antígeno, incluindo o transportador associado ao processamento do antígeno, o TAP, e os componentes do proteassoma, por exemplo. Além disso, também é atribuído como função aos linfócitos TH1 a de induzir a mudança do isotipo IgG e inibir as mudanças para isotipos dependentes de L4, como a IgE. Também observaremos a função de recrutar leucócitos e promover inflamação através da produção de outras citocinas, como TNF-alfa e quimiocinas. Por fim, vale a pena enfatizar que as células TH1 expressam em sua superfície o CD40 ligante, que, como vimos, também estimula a ativação de células do sistema imune inato, como macrófago e células dendríticas. Bom, já as células TH2 estimulam as reações que servem para erradicar infecções por eumintos, mediados por IgE, mastócitos e eosinófilos. Os eumintos são muito grandes para serem fagocitados por neutrófilos e macrófagos e podem ser mais resistentes às atividades microbicidas destes fagócitos. Portanto, são necessários mecanismos especiais para a defesa contra infecções por eumintos. Sendo assim, as funções das células TH2 são mediadas por IL-4, que induz as respostas dos anticorpos IgE, por IL-5, que ativa os eosinófilos e fazem com que liberem o conteúdo dos seus grânulos, que são capazes de destruir mesmo os tegumentos difíceis dos eumintos. E além disso, as células TH2 funcionam na defesa contra a infecção por estes eumintos por um mecanismo chamado de ativação dos mastócitos. Os mastócitos expressam receptores Fc de alta afinidade, que são responsáveis pelo revestimento das células com a IgE e podem ser ativadas por antígenos que se ligam à IgE, resultando na desgranulação. O conteúdo dos grânulos dos mastócitos inclui aminovasoativas e os mastócitos secretam citocinas tais como TNF e quimiocinas, todos os quais induzem a inflamação local que ajuda a destruir os parasitas. Resumindo, caneta e papel na mão, anotem. As funções atribuídas aos linfócitos TH2 estão envolvidas na erradicação de infecção por eumintos. Em resposta ao IL-4, as células B vão produzir IgE, que é importante para a ativação dos granulócitos a liberarem seus conteúdos sobre os eumintos. A IL-5, produzido pelas células TH2, é importante na diferenciação e ativação de eosinófilos. E, além disso, as citocinas IL-4 e uma outra citocina aqui também importante, a IL-13, são estimuladores da imunidade de barreira, levando ao aumento da produção de muco e peristaltismo gastrointestinais que auxiliam na expulsão do verme. Por fim, as citocinas TH2 induzem a ativação de macrófagos para um perfil mais anti-inflamatório, relacionado com reparo tecidual e indução de fibrose. Neste momento, é interessante fazermos um adeno sobre como os macrófagos respondem aos diferentes estímulos das subpopulações TH1 e TH2. Nós observamos dois tipos de ativação dos macrófagos: a ativação clássica dos macrófagos e a ativação alternativa desses macrófagos. Bom, a ativação dos macrófagos em resposta ao interferon e ao CD40 ligantes produzidos em uma polarização do tipo TH1 induzem a expressão da oxidase dos fagócitos e da óxido nítrico sintetase induzível, que serão responsáveis pela produção das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio,
respectivamente, e também induzem a produção de enzimas lisossomais. Em conjunto, essas características aumentam a capacidade microbicida dos macrófagos. Além disso, essas células se tornam fontes de importantes citocinas pró-inflamatórias. Esta é a chamada ativação clássica dos macrófagos. Já na ativação dos macrófagos, em resposta ao IL-4 e IL-13, produzidos em uma resposta TH2, induzirão o macrófago a produzir citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, por exemplo, e citocinas que atuam no reparo tecidual, como o TGF-beta. Essa é a chamada ativação alternativa dos macrófagos. Isso demonstra que até mesmo outras células do sistema imune sofrem os efeitos da polarização das células T. Continuando, o terceiro perfil que vamos estudar é o perfil TH17. As células TH17 combatem os micro-organismos através do recrutamento dos leucócitos, principalmente neutrófilos, para os locais de infecção. Uma vez que os neutrófilos são um dos principais mecanismos de defesa contra as bactérias extracelulares e fungos, as células TH17 possuem um papel especialmente importante na defesa contra estas infecções. Aqui, nós observaremos que a maioria das ações dessas células inflamatórias é mediada pela interleucina 17, mas outras citocinas produzidas por este grupo também podem contribuir. Essa interleucina induz uma inflamação constituída principalmente por neutrófilos, necessários no combate às bactérias extracelulares e fungos, como foi dito anteriormente. Já uma outra interleucina importante, a IL-22, está envolvida na função de barreira, estimulando reações de reparação no epitélio e a produção de peptídeos antimicrobianos. Já a IL-21, além de seu papel na diferenciação das células TH17 propriamente ditas, estimula a ativação de células TCD8 e natural killer e participa da geração de células T auxiliares foliculares. Por fim, as células TH17 cooperam com as células TH1 na eliminação de micro-organismos mediados por fagócitos. Bom, passaremos agora para os linfócitos TCD8, também chamados citotóxicos. Diferentemente das células TCD4, aqui não observaremos subpopulações para estas células. Como dito no início de nossa aula, suas funções efetoras são eliminar reservatórios de infecção ou células estranhas. Vamos então olhar com mais detalhes para o mecanismo de citotoxicidade, que é o ponto marcante dessas células. Os linfócitos TCD8 têm a função primordial de eliminar outras células do organismo que podem estar sendo usadas como reservatórios patogênicos. Podemos atribuir aos linfócitos TCD8 ativados a erradicação de micro-organismos intracelulares, principalmente vírus e células tumorais. Por isso, inclusive, eles são chamados de linfócitos T citotóxicos. Eles possuem grânulos que contêm proteínas específicas para induzir a morte de outras células. Além disso, elas se tornam importantes fontes da citocina interferon. Bom, os linfócitos citotóxicos então migram para a circulação à procura de células apresentando os antígenos contra o qual elas são específicas. Ao encontrar tais células nos tecidos periféricos, os linfócitos citotóxicos induzem sua morte, eliminando o reservatório e o patógeno concomitantemente. Lembrem-se que, diferentemente dos linfócitos T virgens, os linfócitos citotóxicos não precisam de coestimuladores para exercer sua função efetora. Ou seja, uma vez diferenciadas, podem matar qualquer célula que exiba o antígeno. Continuando, uma vez a célula-alvo identificada, o linfócito citotóxico libera grânulos que conduzirão à apoptose, que é a morte celular programada. Nesse processo, apenas as células-alvo infectadas é eliminada e nada ocorre com células saudáveis ao redor e nem com as próprias células citotóxicas. Isso
porque a liberação dos grânulos citotóxicos ocorre apenas na região da sinapse imunológica. É válido considerarmos que a apoptose demora cerca de 6 horas para ocorrer. E esse linfócito citotóxico não precisa ficar esperando a morte de uma célula para assegurar sua eliminação. Além disso, uma das consequências do reconhecimento via TCR é a indução da reposição do conteúdo dos grânulos, de modo que uma célula citotóxica sempre mantém seu estoque e pode matar várias células-alvos em seguida. Os grânulos dos linfócitos citotóxicos, assim como os grânulos das células NK, possuem principalmente 2 tipos de proteína, a perfurina e a representante da família das granzimas. As perfurinas induzirão a capacitação das granzimas e a liberação dessas proteínas no citosol da célula-alvo. Já as granzimas são proteases que irão clivar vários substratos, incluindo as caspases, iniciando então o processo de morte celular programada. Então surge a dúvida: como o linfócito citotóxico não morre junto com a célula-alvo? Bom, os grânulos dos linfócitos citotóxicos contêm uma proteína chamada catepsina B. Essa proteína é uma enzima que fica exposta na superfície celular durante a exocitose e degrada moléculas de perfurina errantes para que não atuem no linfócito citotóxico. Dessa forma, ele não sofre qualquer dano ao realizar sua função. Além disso, uma outra fórmula pelo qual esses linfócitos induzem a morte celular é através da produção de um ligante em sua superfície, chamado Fas-ligante. Muitas células expressam o receptor Fas, especialmente quando estressadas. A ativação desse receptor também resulta na ativação de caspases e em morte celular por apoptose. Notem que a interação via TCR, peptídeo e MHC de classe 1 ainda é necessária para esse tipo de eliminação da célula-alvo. Com isso, pessoal, concluímos a caracterização das principais ações efetoras dos linfócitos T. A forma como o antígeno é apresentado influencia na resposta a ser montada, e essa forma está intimamente ligada à natureza do patógeno e seus mecanismos de infecção. Com isso, ocorre a diferenciação das células TCD4 em células TH1, que são eficientes na eliminação de micro-organismos fagocitados, células TH2, que são eficientes na eliminação de eumintos, e células TH17, que são eficientes na eliminação de micro-organismos extracelulares e importantes para a manutenção do efeito de barreira dos epitélios. Por fim, mas não menos importante, as células TCD8 se diferenciam em células citotóxicas, eliminando reservatórios potencialmente patogênicos. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Não deixem de assistir o próximo vídeo, em que continuaremos nossa aula falando sobre os mecanismos efetores humorais. Até a próxima!